Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí mais uma Atualidade Jurídica e para isso estão conosco aqui a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman, profissionais do Garcia Advogados Associados. Hoje eles vão nos tirar umas dúvidas sobre justa causa e falta grave do empregado. Doutor Alberto, quer abrir para nós, por favor, esse nosso bate-papo aí falando sobre essa consideração deste tema? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre direito do trabalho e sobre a justa causa, que é a pena máxima que pode existir na relação de emprego. A nossa finalidade aqui tem sido sempre preventiva, justamente porque o judiciário encontra-se abarrotado de processos e os resultados, via de regra, não satisfazem as partes. Uma tendo um prejuízo e outra muitas vezes não recebendo aquilo que ela, de certa forma, esperava. Além de todo o tempo de um trâmite, de um processo que a gente sabe que ele é demorado e muitas vezes oneroso para todo mundo, para o Estado. Né? Não é a melhor solução, na verdade. Claro. Então, quando a gente traz esse tipo de assunto aqui, ele vem justamente para ilustrar e para elucidar a forma como as partes devem proceder, para que com isso consigam manter uma harmonia na relação e, dentro do bom senso, o mantimento dentro da regra geral e dentro da lei. Que beleza. Doutor Alberto, para isso está conosco aqui sua colega de trabalho aqui no Garcia Advogados Associados, a doutora Renata Saraiva, que vai nos abrir esse nosso bate-papo nos dizendo o que é, doutora, justa causa. Bom, Garcia, justa causa é todo aquele ato faltoso cometido pelo empregado que leva a uma diminuição entre da boa-fé e da confiança existente entre o empregado e o empregador, podendo inclusive levar à rescisão do contrato de trabalho pela insustentabilidade daquela relação de emprego. É importante dizer que este ato faltoso do empregado, ele tanto pode estar relacionado com as suas obrigações contratuais, como também com a sua conduta pessoal, que pode interferir dentro da relação de emprego. E quais são os atos que constituem a tal justa causa? Olha, a resposta é extensa. A própria CLT elenca 13 atos que são passíveis, né, se cometidos pelo empregado, que são passíveis de rescisão do contrato de trabalho pela justa causa. Né? O primeiro deles é o ato de improbidade. O ato de improbidade ele está ligado à conduta desonesta deste empregado. Ação ou omissão desonesta. Podemos citar como exemplo o furto ou eventual adulteração de documento, sonegação de documento tanto dele, do empregado, quanto da empresa. Né? O segundo ato, considerado pela CLT como falta grave, é a incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui, a conduta fica ligada aos excessos, uma imoderação de linguagem ou de gestos, ofendendo o pudor, relacionado também à pornografia, à obscenidade. O terceiro ato considerado pela CLT como falta grave é a negociação habitual. Aqui, o empregado, sem anuência do empregador, ele exerce uma atividade paralela e concorrente à atividade que ele exerce na empresa. Mesmo que não seja uma atividade concorrente, se essa atividade vir a prejudicar a atividade que ele desempenha na empresa, também é considerado uma falta grave. O quarto ato é a condenação criminal. Neste caso, a rescisão do contrato de trabalho acaba ocorrendo pela impossibilidade material de manutenção dessa relação de emprego, porque este empregado tem que responder pelo ato criminoso e vai ficar afastado, então não vai poder continuar com suas atividades. Aqui, a condenação criminal ela deve ser definitiva. O quinto ato, e talvez um dos mais comuns, é a desídia. A desídia ela é caracterizada por uma acumulação de diversas faltas mais leves. Pode-se considerar a desídia como aquele desleixo do empregado em relação ao seu trabalho. Citamos como exemplo faltas reiteradas e injustificadas ao trabalho, diminuição da qualidade do trabalho e diminuição da produtividade. O sexto ato é a embriaguez habitual ou em serviço. Aqui a gente tem que atentar para um detalhe bem importante. A jurisprudência tem entendido
que não se considera essa embriaguez uma falta grave, mas sim uma doença. E que, portanto, o empregado ele não deve ser demitido por justa causa, mas sim encaminhado pelo empregador para um atendimento médico ou psicológico, né? Então tem que se cuidar porque mudou um pouco essa questão em relação à embriaguez. A embriaguez também, ela nem sempre ela pode ser ocasionada pelo alcoolismo. Também o uso de psicotrópicos enseja a consideração de embriaguez e, dependendo da situação, pode sim vir a ser caracterizado uma falta grave e ser demitido por justa causa, né? O 7º ato é a violação do segredo da empresa. Aqui tem que haver essa revelação do segredo, ela deve ocasionar um prejuízo para a empresa e geralmente a revelação ocorre para um terceiro interessado, um concorrente. O 8º ato é indisciplina ou insubordinação. São duas figuras um pouquinho diferentes. Indisciplina é aquela violação a uma norma da empresa que é destinada a todos os empregados. Por exemplo, uma placa de não fumar no ambiente da empresa e o empregado acaba fumando neste ambiente. É indisciplina. Insubordinação é um pouco diferente. Há um desrespeito a uma ordem destinada àquele empregado ou um pequeno grupo de empregados. O 9º ato é o abandono de emprego. A jurisprudência, ela já se posicionou no sentido de que se considera abandono de emprego aquela falta injustificada por mais de 30 dias ao serviço, né? No entanto, se comprovado antes desses 30 dias que esse empregado, por exemplo, já está trabalhando em outra empresa e não avisou nada e segue faltando ao serviço, bom, se configura também o abandono de emprego. A 10ª falta grave elencada pela CLT são as ofensas físicas. Como a própria palavra já diz, a lesão física não é tolerada, né? Seja entre empregados, entre o empregado e seu superior hierárquico, ou mesmo em relação a terceiros, desde que no ambiente da empresa ou em razão do trabalho. Evidentemente que não se enquadra aqui a questão da legítima defesa. A legítima defesa não pode ser caracterizado como uma falta grave, né? A 11ª falta grave que é elencada pela CLT são as lesões à honra e à boa fama. Aqui são considerados lesivos à honra e à boa fama gestos ou palavras que acabem gerando um dano a um colega de trabalho, um terceiro, e que o exponha perante os demais colegas. 12º são os jogos de azar. Aí nós citamos os jogos de cartas, né, ou apostas em corridas de cavalo. Isso também não é tolerado no ambiente de uma relação de trabalho. Finalmente, o 13º ato, elencado pela CLT como falta grave, são os atos atentatórios à segurança nacional, desde que fiscalizados e investigados pela autoridade competente. Citamos atos de terrorismo, né, que não são toleráveis. Doutor Alberto, como vimos aí, não são poucos os itens que podem causar uma justa causa, não é isso? Claro, na verdade, há de ser analisada a conduta e onde que essa conduta encontra-se tipificada na legislação. A regra vai se dar dessa forma. É evidente que nós analisamos que o contrato ele exerce uma função social, tanto é que a empresa, quando vai demitir alguém com problema de álcool, por exemplo, ela tem que analisar se aquilo é uma situação específica ou se realmente é uma doença daquele empregado. Então, a empresa ela tem que tomar esse cuidado, assim como um fato que eu chamo bastante atenção foi na abordagem da desídia, que é aquela pessoa praticamente forçando a sua demissão, deixando de exercer o trabalho da forma para a qual ela foi contratada, e desse modo ela estará sujeita, sim, à configuração de uma justa causa. Claro. Doutora Renata, a gente viu todos esses itens, a senhora nos planou aí todos esses itens. Qual é a punição para o empregado que comete esses atos aí, algum desses atos? A punição mais severa, Guaraci, é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Nesse tipo de rescisão, o empregado ele tem direito apenas ao saldo do salário e, eventualmente, férias e 13º salários vencidos. Aqui nós fazemos um alerta para o empregador, ele deve considerar determinados aspectos na hora de punir este empregado, né? E nós citamos aqui 3 aspectos que são fundamentais, que são a questão da gravidade, né? Aquela punição ela tem que estar adequada
a gravidade do ato cometido, ato faltoso cometido pelo empregado, sob pena de depois, na justiça, ser descaracterizada essa punição. Então, tem que se observar essa questão. Outra questão é a atualidade. A penalidade ela deve ser aplicada pelo empregador, tão logo ele tenha ciência deste ato faltoso do empregado, sob pena de ser considerado um perdão tácito. Evidentemente, se há necessidade de um inquérito, por exemplo, para a apuração dessa falta grave, tão logo seja concluído este inquérito, ele deve aplicar a penalidade. E, por fim, ele deve considerar a questão da imediação, que é a relação entre a causa e o efeito, né? Então, aquela penalidade ela deve ser condizente com aquele ato faltoso deste empregado. E aqui, mais uma vez, a gente ressalta que deve haver o bom senso na hora de aplicar essa penalidade, sob pena de depois não ter que ir ao judiciário e ser desconstituído, né, conforme... Lembrando você que está nos assistindo aí, o nosso Atualidade Jurídica, que o objetivo desse quadro é justamente ter a prevenção. Para isso estão conosco aqui os profissionais do Garcia Advogados Associados, a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman, que nos esclareceram alguns dos itens que podem gerar a justa causa e a falta grave do empregado. É isso, doutor Alberto? É isso aí. Não, doutora? Perfeito. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre com profissionais do Garcia Advogados Associados, convidados para tirar qualquer dúvida que você tiver. Nesse caso foi justa causa, falta grave do empregado. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos conversar com dois profissionais do Garcia Advogados Associados. Estamos aqui com a doutora Jane Silva e o doutor Alberto Rosman. Vamos falar do prazo para revisar benefícios previdenciários. Doutor Alberto, vou lhe pedir que o senhor abra esse nosso bloco, falando um pouquinho desse tema, né? Com certeza. Agora sim, a gente vem trabalhando diversos temas aqui no teu programa e hoje novamente com direito previdenciário, aquele momento que a gente sempre refere, um momento de extrema relevância para a pessoa, um momento importante, onde depois ela ter recolhido várias contribuições, ter trabalhado ao longo de toda a vida, ela vai conseguir oferir esse benefício previdenciário. Como tudo no direito, ele tem uma regra e ele tem um tempo para que seja requerido. Esse tempo ele é denominado de decadência. É importante esse alerta, pois uma vez inobservado, a pessoa tem o risco de perder esse direito. Se ela não observar o tempo, ela não conseguirá aquele benefício que a lei lhe alcança. Então, o que nós vamos hoje discorrer é sobre quais são as regras para que ela consiga obter esse benefício dentro do tempo estipulado em lei. Claro. Doutora... O que nós verificamos, Guaraci, é que frequentemente nós nos deparamos com segurados que procuram um advogado para requerer a revisão do benefício. E como as pessoas não são cientificadas em nenhum momento de que existe um prazo decadencial, às vezes quando eles nos procuram, eles têm uma causa forte, mas que já não é mais possível pedir. Agora, por isso, sempre é bom a gente lembrar ao nosso telespectador, doutor Alberto, doutora Jane, que a intenção deste quadro que a gente tem de atualidade jurídica é de prevenir, para as pessoas estarem prevenidas em relação a esses temas que a gente debate. Com certeza. No momento que há prevenção, como bem observou a doutora Jenny, se a pessoa não foi alertada, ela vai acabar perdendo o direito. Claro. Então, ela tem direito, tem um ganho potencial e não vai conseguir exercê-lo. Bom, vamos começar então? É isso, doutora? O que é decadência, doutora, e quais os benefícios que podem ser atingidos por esse instituto? Bom, a decadência é um instituto que nos estabelece qual o prazo que o segurado possui para requerer a revisão do benefício. E essa revisão, esse prazo revisional, ele atinge o fundo do direito. Pois uma vez ultrapassado esse prazo, a pessoa nunca mais vai poder pedir essa revisão. Os benefícios que são acobertados por esse prazo são todos os benefícios que são mantidos pelo INSS, como as aposentadorias, auxílio-doença, auxílios-acidente. E qual é o prazo para se revisar um benefício previdenciário, doutora? Bom, até o ano de 1997, a nossa legislação ela não previa um prazo de decadência.
Então, as pessoas poderiam livremente postular essas revisões. De 97 para cá, a legislação sofreu uma série de modificações. E, recentemente, o STF fixou o entendimento de que o prazo decadencial é de 10 anos, mesmo para aquelas pessoas que se aposentaram anteriormente a 97. Então, hoje, a regra são 10 anos. E que tipo de revisão é essa que possui prazo de decadência? Bom, as revisões de aposentadoria, elas possuem dois aspectos. A gente pode somente revisar o valor do benefício, que é quando a gente revisa a prestação em si, as formas de reajuste, a correção dos índices inflacionários, ou a gente pode revisar o ato concessório. Quando a gente revisa o ato concessório, por exemplo, numa aposentadoria, a gente estaria incluindo mais tempo de serviço, obviamente anterior à data do início do benefício. E aqui para lembrar o que a gente pode revisar numa aposentadoria, seriam os tempos reconhecidos em reclamatória trabalhista, tempos de insalubridade, periculosidade, tempo de serviço rural. Às vezes, numa reclamatória trabalhista, não foi agregado mais tempo de serviço, mas foi reconhecido determinadas coisas que aumentam o valor da contribuição previdenciária, que vai gerar reflexo no ato concessório do benefício. Só. Doutora, evidentemente que existe um prazo, né? E a partir de quando esse prazo começa a ser contado? Bom, esse prazo é contado da data em que a pessoa foi lá no INSS e requereu a concessão do benefício. E vale aqui lembrar que, mesmo que hoje já tenha passado mais de 10 anos da revisão do benefício, se anteriormente aos 10 anos a pessoa foi lá no INSS e requereu a revisão do benefício, ele não está acobertado pelo prazo decadencial, porque aquele pedido administrativo interrompeu o prazo. Olha só. Doutor Alberto, eu sempre tenho lembrado que a prevenção é a melhor coisa, né? E para isso a gente sempre fala com vocês aqui do Garcia Garcia, Advogados Associados, para que as pessoas fiquem atentos a esses temas que a gente debate, não é isso? Claro, esse programa pontual de hoje, a pessoa ela recebeu a concessão do benefício, mas ele provavelmente não estaria ajustado àquilo que ela poderia fazer de revisão. Então, a pessoa tem que ter muita atenção se aquilo que ela está recebendo está certo. E é por essa razão que a gente traz esses assuntos ilustrativos aqui no teu programa, justamente para que a pessoa se atente se ela realmente está recebendo de acordo com aquilo que ela poderia estar recebendo de provento mensal. Que beleza, para isso a gente fala com os profissionais do Garcia Garcia Advogados Associados. Doutora Jenny, e se o segurado aposentou-se através do processo judicial, como fica a contagem deste prazo? Bom, essa é uma questão bem interessante, porque quando um benefício ele é concedido judicialmente, ele retroage à data em que ele foi requerido administrativamente. Às vezes, retroage mais de 10 anos se o processo teve um curso de mais de 10 anos. Então, o prazo de decadência, ele começa a fluir a partir do momento que o INSS implantou o benefício. Senão, ele já teria sido implantado já decadente, né? Para ingressar a ação de desaposentação, também é fixado esse prazo? Não, já se fixou o entendimento de que a ação de desaposentação não é uma revisional de aposentadoria. Então, ela não é acobertada pelo prazo de decadência. Para aquelas pessoas que não sabem o que é uma ação de desaposentação, a ação de desaposentação ela serve para aquelas pessoas que se aposentaram, mas continuam no mercado de trabalho contribuindo. Então, ela teria direito a uma concessão de um novo benefício, onde a gente vai incluir mais tempo de serviço, mais idade, vai trazer um benefício economicamente mais vantajoso. Olha só que beleza. Então, no tema de hoje nosso foi aqui no Atualidade Jurídica, foi o prazo para revisar benefícios previdenciários. Para isso, tiveram conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Alberto Rosman, profissionais do Garcia Garcia Advogados Associados. Por hoje era isso, doutora? É isso aí. Ok? É isso, doutora? É isso. Então tá. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.